Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, ok? Nós estamos aqui novamente no nosso estúdio improvisado, né? E hoje estamos aqui para a escola bíblica, né? Online. Então, eu quero já alertar você, né, que você pode estar enviando perguntas e participar. Lembra que eu falei a semana passada que aqui é uma imensa sala de aula, onde nós poderemos estar, assim, debatendo, conversando, compartilhando, ok? Então, eu conto com você, com a sua participação. Peço que você divulgue, né, para que outros possam estar junto conosco aqui para aprender mais da palavra de Deus. Queremos aprender juntos. E hoje nós trouxemos um dos nossos professores da Escola Bíblica, o irmão Rodney, que está aqui conosco, né? Veio direto do Rio de Janeiro, aí caiu de paraquedas aqui nesse tempo, então está permitindo que Deus o use. Amém? Amém. Paz do Senhor para todos. É uma oportunidade de nós falarmos a respeito de Deus. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia, um excelente domingo na presença do Senhor e que esse dia possa ser um dia de reflexão, um dia que nós possamos reservar uns momentos para que nós venhamos a pensar sobre nós mesmos, tudo aquilo que está acontecendo. Então, tenha um excelente dia, fique conosco e você será extremamente abençoado. Amém. Nós estamos aproveitando esse tempo e suspendemos as aulas que normalmente nós temos, que estamos estudando a revista, na nossa revista, o livro de Romanos. Suspendemos porque entendemos que nem todos que estão participando conosco são os que vêm, são os nossos alunos aqui na Escola Bíblica, normalmente aos domingos, presencialmente. Então, estamos trazendo, sob um direcionamento de Deus, relatos que a Bíblia traz com relação a situações em crise, que é o que nós sentimos e vivenciamos nesses dias. E o tema da nossa aula hoje é: quem é você em tempos de crise? Quem é você em tempos de crise? E eu quero abrir falando um texto que está em Josué, capítulo 1, verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Diz assim, o Senhor para Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então, nós vemos que durante as crises, uma fórmula que a Bíblia nos dá, podemos dizer fórmula? Acho que sim. Uma fórmula que a Bíblia nos traz para superar essas crises, ela nos fala sobre a importância de nós sermos fortes, corajosos, buscar sabedoria, direção no Senhor, termos fé, né? Não se apavorar, não se desanimar e acreditar que com a ajuda de Deus nós superaremos. Então o Senhor está contigo. É essa palavra que está aqui em Josué. Pastor, é interessante nós vermos a questão do Josué quando ele entra diante de uma crise, porque anteriormente ele tinha uma liderança de Moisés e ali é colocado em teste realmente quem ele é. E é interessante que quando ele fala, te mandei eu, ele sabe quem ele tinha enviado ele. Então ele tem a consciência de quem ele é, ele tem a consciência da missão que ele recebeu e ele tem a consciência do que ele tem que fazer. Alinhar essa expectativa sobre aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho que fazer é fundamental nesse momento de crise. Com certeza. Porque, veja, qual que é a tendência nossa durante a crise? A tendência nossa durante a crise é se apavorar. Por quê? A crise, ela em si, ela revela normalmente um inimigo ou algo desconhecido, Verdade. Não é? E isso tira toda a estabilidade emocional nossa. Verdade. Tira a gente do equilíbrio, tira a gente da homeostase, que fala, né? Daquele ponto de equilíbrio mesmo. Então, quando nós estamos diante de uma situação desconhecida, a ansiedade, o medo são fatais. É exatamente isso que acontece. Não foi diferente com Josué. Porém, assim como Josué, eu e você, nós temos uma palavra de Deus.
uma confiança, sabe? Algo que nós podemos basear a nossa fé, basear nossas expectativas, a nossa ansiedade, que é a palavra dele. Nós temos promessa do Senhor de que ele estaria conosco. Olha, veja bem, ele nunca escondeu que nós não teríamos lutas. Verdade. Sempre. Jesus, ele deixou bem claro, lá em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Olha Jesus falando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verdade. Né? Lembrando aqui, quando Jesus fala a respeito da casa que é plantada na rocha, que é plantada na areia, que ela é feita, a diferença ali é onde ela está sendo plantada, porque a crise é a mesma para todos. Sim. A tempestade, ela veio para todos aqueles exemplos em que ele coloca, ou seja, nós estamos ali, a diferença vai ser como nós estamos alicerçados diante dessa crise. Exato. Eu me lembro de um vídeo da Bianca Toledo, quando ela fala quem é você, né? Ou quem você pensa que é. E em um dado, ela fala baseado lá em Provérbios 23:7, que fala assim como pensa em sua alma, assim você é, mas não é nem esse o ponto. O ponto que eu quero pontuar aqui nessa hora é que em dado momento do vídeo, ela coloca assim, o que pensamos de nós influencia no que somos e no que falamos. Quantas vezes externamente estamos profetizando tantas coisas, estamos declarando, Deus faz, Deus isso, Deus aquilo, mas internamente, não. Então, o que ocorre? Quando nós agimos como gostaríamos que nós fôssemos de verdade. Agimos conscientes, com uma palavra temperada, com uma palavra correta, alinhada com a palavra de Deus. Mas a crise, ela nos leva a reagir. Ela nos leva a reagir sem pensar. Agir sem pensar, que é a reação. É aí que revela quem nós somos e o que nós acreditamos de verdade. E é o que você disse, é para todos. É para todos, ou seja, essa tempestade, ela não vem exclusivamente para quem está ali alicerçado na rocha, não, é para todos. A diferença é onde nós vamos ter alicerçado. Deixa eu só ler um texto aqui também que faz a grande diferença, que vai falar também sobre o profeta Elias, que ele enfrenta justamente uma crise, e agora ele enfrenta, além de ser uma crise, vamos dizer, é uma crise moral. Dali se levanta um profeta, e ele diz, logo no primeiro versículo, ele diz assim, ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face eu estou. Ele começa fazendo a introdução, deixando claro que ele está diante da face do Deus vivo e diante da face daquele que ele conhece. Ele tá, essa capa que ela vem falar está em 1 Reis 17. Logo no primeiro versículo, ele mostra quem ele é. Ele sai do anonimato, do nada, e ele mostra quem ele é. Ele está debaixo de quem? De um Deus que ele vive. É muito interessante. Essa questão de identidade é muito séria, né? É muito sério, porque quantas pessoas que vivem dentro da igreja estão ali sendo alimentadas, ouvem a palavra, até buscam em casa, mas esquecem quem realmente são. É por isso que nós vemos tantas pessoas hoje em dia, passamos por tantas situações, até enfermidades, até desequilíbrio emocional mesmo, né? Algumas situações psicopatológicas. Por quê? Porque, apesar de ouvir sempre, não entenderam quem são em Cristo Jesus e debaixo de que autoridade eles estão. Verdade. E isso é essencial. Tem que ser isso, tem que ser claro. Exato. Então, as crises, elas sempre vão revelar os sentimentos que estão dentro de nós. Sempre. Então, a nossa pergunta nesta manhã é, o que é que a crise atual tem revelado em você? O que é que realmente, quais sentimentos que há dentro de você, né? Alguns estão experimentando uma ansiedade imensa, sem proporção. Alguns estão experimentando pânico. Outros, e eu dou glória a Deus por isso, estão experimentando um mover de Deus, um despertamento, uma volta àquilo de onde nós somos realmente. E eu quero crer, como alguns têm profetizado, que nós não sairemos dessa crise da maneira como entramos. Eu creio que verdadeiramente essa crise revelará
sabe, não tenha vergonha. Eu acho isso, irmão. Não é para ter vergonha de revelar, porque o próprio Elias, sabendo quem era, nós vemos ele lá na frente entrando num período de depressão. Nossa, bem lembrado, verdade. E nesse período de depressão de Elias, é importante, nós sabemos que Elias, ele matou lá o profeta, mas quando é jogado ele uma palavra, e aí tem um significado no mundo espiritual, essa palavra lançada sobre Jezabel, que fala sobre os espíritos que pousavam sobre Jezabel, ele se deixa ouvir pelas palavras. E é o que nós vamos muito tá ouvindo no dia de hoje, ou seja, palavras que a gente absorve e deixa ser atingido por isso. Exato. Então, a gente acaba fugindo para uma nossa caverna e acaba nos isolando, isso de forma interior. Não estou falando caverna de casa, residencial, isolamento social, mas de dentro de nós. Mas uma coisa muito interessante que Elias fala diante que ele está na caverna, e que Deus vai falar com ele, que é o seguinte: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui significa que ele, apesar da sua dificuldade, apesar do seu isolamento interior, eu estou contigo. Deus não fala para ele, Elias, o que fazes aí? Ele fala, Elias, o que fazes aqui? Eu estou contigo. Eu estou, tipo assim, eu estou fechando contigo nessa dificuldade. É isso aí. Assim como ele, no versículo inicial de Josué, Josué, eu estou contigo, Josué. Marcha, vai à frente, ação. Exato. Essa que é a grande diferença, né? Olha, nós temos, eu quero lembrar você que todos podem participar, tá bom? Vocês só não vão interromper aqui diretamente, mas não se preocupe que tem alguém que nos avisa aqui e nos interrompe. Então, nós temos aí a participação. Eu acho que no Instagram nós não liberamos, porque senão os comentários ficam lá na frente, as pessoas reclamam. Mas no Facebook está liberado, pode participar, pode mandar seu comentário e participar aqui da aula, ok? Sempre tem algo para acrescentar, queridos, então é importante. O Rodrigo Brandão acabou de mandar uma mensagem, diz assim: em tempos de crise que conseguimos ver realmente quem somos em Cristo. Amém, Rodrigo? É bem isso. E é interessante eu enxergar essa situação, ainda que ela não seja das melhores, ainda que no tempo de crise não revele a super crente que eu sou, a super fiel no Senhor, entendeu? É bom, é importante, isso refina a gente, isso mostra o quão miseráveis somos, o quão andamos muitas vezes naquele bolo e andamos como crente, agimos como crente e pensamos que somos crentes. Verdade. Mas é na crise que nós mostramos se somos ou não. E, amado, não importa se você está experimentando isso. Se você está experimentando esse pânico, esse desespero, está cercado de muitas vozes, eu te aconselho, vai entrar no teu quarto. É hora de encontrar o equilíbrio que vem do Senhor. A promessa dele para Elias, eu sou. A promessa para Josué, eu estou contigo. Então, busca no Senhor. É Ele quem vai mostrar realmente os projetos e planos que Ele tem para a tua vida. Amém? Amém. Muito bom. Vamos continuar? Vamos continuar. Ok. Na verdade, quando nós passamos em crise, revelamos quem nós somos, como o Rodrigo disse. Nossas reações são inesperadas quando surpreendidos por dificuldades indesejadas. Por isso, precisamos refletir quem nós somos. Eu trouxe aqui um conceito de crise que eu encontrei, né, na internet, numa base de pesquisa, né, numa fonte de pesquisa assim, mais comum, não entramos em nenhuma base mais científica, mas traz assim: crise, o conceito é um conceito usado tanto na sociologia como na política, na economia, na medicina, na psicopatologia, como também em outras áreas de conhecimento. Especificamente na psicologia, e aí eu me refiro mais à área da psicologia do desenvolvimento, o conceito de crise ele é explicado como toda mudança a nível biológico, psicológico ou social que exige da pessoa ou do grupo um esforço suplementar para manter o equilíbrio, a estabilidade emocional. Então, a gente vê assim que nós vemos fases de perdas ou fases de substituições rápidas. Então, nós vemos que crise, ela é algo que acontece como se fosse para nos chacoalhar.
para colocar, sabe? Não é para matar, não é para destruir, não é para abater, mas é para nós desenvolvermos uma resiliência, desenvolvermos recursos internos para poder encarar. Exato. E a gente tem a palavra de Deus. Verdade. Falando da palavra de Deus, diante dessa crise, você tem que ter uma visão não só material do que está acontecendo, do que os nossos governantes, do que aquelas pessoas que ditam a questão, mas uma visão espiritual. Quando Deus falou a Noé a respeito do que viria do dilúvio, Noé, perante a palavra e perante espiritualmente, recebeu a notícia, mas também recebeu a estratégia de como ele iria conseguir sair daquela situação. E exatamente Deus faz nesse momento. Ele não simplesmente nos coloca numa crise, mas ele também permite a estratégia de como vamos sair dessa crise. E Noé, ele conseguiu sair da crise estabelecendo aquilo que Deus colocou nos teus ouvidos para que ele fizesse. Ele fez e ele conseguiu sair. Ou seja, quando a chuva baixou, ela estava no topo. Sim. Ou seja, muito desses momentos da crise, se você entender a crise, você entender a situação dela, Deus pode sim te colocar em situações melhores do que você está atualmente. Exato. É a visão da oportunidade da crise. É você estabelecer aquilo que você tem. Se a gente falar do cego de Jericó, o cego de Jericó, ele viu a única oportunidade que ele tinha de falar com Jesus. E ali ele permaneceu gritando, falando, eu quero essa oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. E muitas das vezes, diante da crise, a gente perde as oportunidades, o senso de oportunidade. Deus está te dando a oportunidade até de você se achegar na sua família. Sim. Deus está dando a oportunidade de você rever os seus conceitos. Então, diante da crise, é importante nós revermos tudo aquilo que nós temos. Exato. Será que só tinha um cego em Jericó? Tinha mais. Será que não tinha outras pessoas que precisavam? Mas um aproveitou a oportunidade. Verdade. Olha que coisa interessante. E aí, você falando de Noé, eu quero lembrar um pouquinho antes, e eu acho que é pertinente com a situação que nós vivemos. Um pouquinho antes de Noé, um pouquinho antes do dilúvio, a gente vem ver o que lá em Gênesis, relatando sobre a história da criação, Deus criando o mundo perfeito, mas por mais que o momento ali, a situação vivia em harmonia, o homem permitiu, Adão permitiu o pecado entrar ali e estragar toda aquela situação. Verdade. O pecado, a Bíblia diz, a gente entende pela Bíblia que o pecado deformou a raça humana, porque as consequências não foi só sobre o homem, sobre a mulher, foi sobre a própria terra, sobre toda a situação ali da humanidade. Então, e aí a gente vê que a primeira crise que Adão enfrentou foi no relacionamento com a esposa. Verdade. E você falou de família, eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque Adão, ele culpou a Deus e culpou a mulher pelo erro. Irmão, hoje nós temos visto tanta gente culpando tantos sobre o que nós estamos vivendo, em meio à crise, sejam elas de diferente ordem, nós temos a tendência, infelizmente, de sempre culpar outros. Então, estamos aí diante de uma crise. Eu não sou de direita, de esquerda, não é essa a questão. Eu só acho que a Bíblia, ela nos dá uma ordem. Eu e você, como cristãos, temos que orar pelas autoridades. Toda autoridade, ela é levantada, ela é constituída por Deus, querido. Nada sai do controle dele. Então, a nós, igreja, nós temos uma convocação por parte do Senhor para orar pelas autoridades. Se estão fazendo burrice, palhaçada, é hora da igreja se levantar e orar. Porque eu não queria estar no lugar de nenhum desses. Ontem, ainda vendo o prefeito na entrevista dele na rádio, eu realmente, meu coração se compadeceu. Se compadeceu porque eu senti o peso que está sobre ele. Uma pressão dos empresários, e eu, como empresária, eu entendo exatamente a pressão dos empresários. Com certeza. E uma pressão da parte também da saúde, porque nós temos visto números imensos aqui no nosso estado com relação à atuação ao desenvolvimento, né, do vírus, da atuação do vírus. Porém, nós temos que lembrar que o nosso estado é o maior do nosso país, né, onde tem, não sei números, mas são muitas,
Proporcionalmente, ela é muito maior. Então, os números vão ser maiores. Porém, a proporção, o gráfico da proporção, por conta desse isolamento, ele está sendo menor que as outras regiões do país. Mas para tomar uma decisão dessa, não é fácil. Não é fácil. Porque se hoje temos esse monstro, amanhã vamos ter outros e outros. Então, sabe, a Bíblia diz lá em... Qual que é o versículo que você... Romanos 13. Romanos 13. Exatamente. Temos que orar pelas nossas autoridades. Temos que orar. Então, não adianta, não é hora de culpar um, não é hora de culpar outro. Momento de crise. É hora de nós olharmos para dentro de nós mesmos, buscarmos comunhão com Deus, olharmos em volta a nossa família, sabe? Aproveitar esse momento. Algumas pessoas falam assim, agora nós vamos ter um monte de casamento desfeito. Eu quero falar para você, cristão, em nome de Jesus. Para de olhar para o seu cônjuge ou para a sua cônjuge. Para de procurar defeitos. O Senhor tem permitido esse momento para estar em família, que é para restaurar, mas tem que começar de você, porque o problema não está no outro. Para de culpar o outro, olha para você. Quantas pessoas que eu tenho visto se levantar achando que é sempre perfeito? Irmão, é hora de mudança, né? Verdade. A crise vem para chacoalhar a nossa vida. Verdade. E no momento em que o mundo era extremamente frenético, a gente até fez um curso de gestão de tempo, em que a gente falava de 3 itens, atividades que a gente deixava ser consumido pelo tempo, e deixava ser consumido e que diariamente a gente sentia frustrado por não conseguir cumprir. Justamente vem uma situação em que vai você parar e você refletir a respeito do que é necessário, do que é substancial, do que é urgente. Hoje, provavelmente, o que era urgente para você deixou de ser em virtude daquilo que está acontecendo. Então, é momento de reflexão, é momento de refazer, é momento de você parar, se fazer presente. Eu sempre falo o seguinte, você está presente, você está aqui, porque muitos dos momentos a gente está aqui, mas está com pensamento no futuro, está no passado, você está presente. E essa crise ela veio para dizer assim, Rodney, se faz presente. Gente, se faz presente, você tem que estar aqui. Amém, amém. A Rose lá do Caiana, ela mandou aquele texto do Tozer, que diz que o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E principalmente eu quero acrescentar aí, se me permite, né, um acréscimo humilde, uma igreja corajosa, que saiba quem é. Exatamente. É bem isso. E também de um pastor corajoso. Também. Amém. Um pastor corajoso. Com certeza. Porque justamente nesse momento, como a gente está falando de identidade, que a gente revela exatamente, não estamos criticando ninguém, mas que revela quem você foi chamado, para que você foi chamado. Exato. E diante de qualquer coisa, você tem que saber que Deus te chamou, Ele vai te guardar, então não tem e Deus dá estratégias. Deus dá estratégias. Eu louvo a Deus pela mobilização que Ele tem feito, sabe, pelo que Ele tem incomodado. Nós temos pessoas que estão aparecendo, outras que estão trabalhando ali às escondidas, ligando, de madrugada gravando orações, outras ligando, fortalecendo, e isso é igreja, né? Isso é igreja, eu louvo a Deus por isso. Exatamente, nós não seremos da mesma forma depois dessa crise, e daí surgem novas estratégias, Deus dá novos projetos, e aí vamos para. A gente vê na época de Jesus, né, na igreja primitiva, depois de Jesus, aliás, né? Nós vemos que Jesus, ele nasce no momento onde realmente o povo estava ali sendo oprimido pelo Império Romano, e vem Jesus, né? E ele vem, era um tempo de crise política, de crise social, isso era moral, crise moral e crise espiritual, né? Mas em meio a essa crise, vem Jesus como uma luz, como solução para aquele povo, como realmente, sabe, para dissipar as trevas. E a gente vê depois, no início da igreja primitiva, a igreja sendo perseguida, e no meio da perseguição, no meio da crise, Deus levantando pessoas generosas para cuidar umas das outras. E eu vejo isso. Isso é tremendo. Sim, irmão Rodrigo, momento de união entre os cristãos, unirmos em oração, momento de renunciar à nossa carne. Exatamente isso que nós falamos. É contribuir de alguma maneira para que a igreja do Senhor seja
sustentada, estabelecida num momento desse, porque como nós já falamos, igreja não é as quatro paredes, mas igreja é um organismo vivo, somos nós, eu e você. Mas até ainda eu pegando o link do que o nosso pastor tem feito, Tiago fala a respeito, no mínimo, de 3 fés. A fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. Para você enfrentar essa crise, e parece que vai ser uma coisa meio louca, você tem que tomar posse de fé sobrenatural. A fé que vai além do que o teu pensamento ele se estabelece. Sim. Se nós falarmos, eu vou voltar a respeito do cego de Jericó, porque ele usa uma fé sobrenatural. Foi falado para ele, o Nazareno está passando. E ele poderia assumir que era simplesmente mais um que estaria passando e pedir uma esmola. Não, ele fala o seguinte, é o filho de Davi, não é o Nazareno que está passando, é a fé sobrenatural que está passando. Então, esse momento é um momento de usar a fé sobrenatural, que ela advém de você, que está lá em Tiago, e ele diz para você, utiliza isso. E eu vejo no meu pastor esse dom de fé sobrenatural. E é muito importante a gente fazer o uso disso. Foi bom você ter tocado nesse assunto, que eu quero compartilhar algumas coisas, né? Deus tem dado estratégia para o pastor de ir até aqueles pequeninos, né? Algumas pessoas falam assim, meu Deus, mas olha o pastor, né? Amados, sabe, Deus está tratando, porque não é momento de orgulho, não é momento, sabe, de você querer se promover em cima, é momento de nós estarmos atentos ao chamado de Deus. Como eu disse, tem pessoas que nem estão aparecendo, tem pessoas que estão trabalhando, ligando, telefonando, fortalecendo a fé do outro, outros estão aí de madrugada orando, outros estão mandando... Eu recebi é uma música aquilo, espero que a irmã Lilian grave, porque aquilo para mim é uma música. Ela é um texto que ela montou ali em cima de uma passagem bíblica e ela escreveu e trouxe paz. E ela falando sobre a importância de, agora é hora de ouvir o Senhor, para de ouvir o resto. Foi lindo. E o pastor Dorival, Deus tem convocado ele para estar indo nas vilas com as pessoas humildes. Querido, se eu e você, presta atenção, que buscamos fontes seguras, ainda assim temos informações muitas vezes distorcidas. Você imagina o pânico, o desespero que é instalado em meio àquelas pessoas pobres que talvez não tenham tanto estudo, que talvez não tenham os mesmos recursos que você, que não tem uma internet muitas vezes, que possa estar pesquisando essas coisas. Então, Deus o levou para levar uma palavra de consolo. E que tremendo, irmão. Ouvir os testemunhos, pessoas chorando, desesperadas, angustiadas, porque elas se sentem como que próximas à morte mesmo. Então, são estratégias que Deus dá em tempos de crise. E, novamente, eu pergunto, quem é você no tempo de crise? Quem é você? O que essa crise está revelando de você? Né? Vamos lá? Vamos continuar. A Bíblia traz, dentre tantos que a gente já citou aqui, a Bíblia traz também um exemplo, ela relata uma situação de crise vivida por Israel. Na época, o reino estava dividido, né? Judá e Israel. E o profeta Elias já tinha sido levado e ele deixou o seu sucessor, que era o Eliseu. Exato. Né? E nós estamos aí num momento onde o reino, o Israel, né? Ele estava sendo cercado pela Síria. Então, essa passagem está lá em 2 Reis, no capítulo 6 e 7, né? Mais especificamente nós vamos falar do 7, mas no capítulo 6 ele mostra algumas situações já do que estava passando ali em Israel. Tá? Pode falar. Você já vai entrar nessa questão. Sim. De quando o circo, só para historicamente falando, depois da divisão, da morte de Salomão, foi dividido a tribo do norte e a tribo do sul. Sim. Samaria, a tribo do norte, e eles estabeleceu-se ali, anteriormente, até a história anteriormente, a Síria tentava chegar até eles, mas tinha um profeta que revelava tudo, e a estratégia dele mudou. Não, vamos
estancar, vamos isolar essa cidade. O inimigo muitas das vezes faz isso também com a sua e com a minha vida. Sim. Ele tenta nos minar, ele Exato. tenta nos isolar os nossos recursos. E aí começou a ter fome. Exato. E aí começou a ter uma crise econômica. Uma crise econômica que aqui no versículo 26 do 6:26 diz que eles vendiam uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Essa menção significa que aquilo que era insignificante, eles estavam tentando vender por um preço que era absurdo devido a uma crise econômica. A gente fala muito o que será depois dessa situação, dessa crise econômica. E eles viviam aqui uma crise econômica, a ponto dos relatos posteriormente, uma mãe discutindo com o rei, dizendo assim, eu fiz negócio com a outra. Combinei ali com a outra. Eu combinei, eu fiz o carnavalismo, eu comi o filho dela e agora ela não quer dar o meu filho. Olha que ponto esse povo aqui chegou diante dessa crise. Mas existia um profeta no meio disso tudo. Sim, um homem de Deus. Existia um homem de Deus que fazia diferença. Exato. Um homem de Deus que fazia toda a diferença. E é interessante que assim, olha, eu até peguei uma tradução aqui que eu acho muito legal, bem fácil da gente entender. Se você não acompanhou, é 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6 e 7. No capítulo 6, ele conta que o rei da Síria ele estava em guerra contra Israel, como o irmão já falou, e ele pediu conselhos lá para os oficiais para saber, né, como que vamos armar o acampamento. Só que Deus trazia a revelação para Eliseu toda vez. E aí Eliseu chegava lá para o rei de Israel e avisava, tal lugar os sírios estão, tal lugar. E aí, então, o rei avisava os homens, e aí eles se livravam daquela perseguição. Aí o rei da Síria, ele ficou muito aborrecido. Ele chegou diante dos generais dele lá, dos conselheiros, e falou, qual de vocês que está do lado de Israel? Ele falou, tem um X9 aí. Tem um X9. Toda vez que a gente planeja, o homem lá fica sabendo antes. Eu sabia que tinha um homem de Deus, e não um X9. Exatamente. Então, aí ele pediu para descobrir tudo mais, e aí eles falaram, não somos nós não, rei, é o profeta Eliseu, lá deles, lá, é o homem de Deus que eles têm, que não adianta. Ele falou, então, descubra que eu quero prender ele, né? Então, veja, eles foram até a casa de Eliseu, e Eliseu falou assim, falou pro empregado dele, né, pro aprendiz lá, pro que estava com ele. Ele falou, o inimigo está aí. Estão vindo. Aí ele foi e falou assim, meu Deus, estamos perdidos, né? O que vamos fazer? Aí Eliseu pegou e falou, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos. Verdade. Aí Eliseu orou e falou, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Aí ele viu, e a Bíblia diz que o empregado dele viu e olhou assim, ao redor no monte, tinha homens e cavaleiros de fogo, carros de fogo, né? Então ele viu realmente Deus livrando. Eliseu então orou. E olha que interessante. Eliseu orou e falou, Senhor, faz eles ficarem cegos. O exército da Síria ficou cego, aquele grupo que estava lá para prender o Eliseu. Aí ele chega até eles e fala assim, senhores, vocês estão no caminho errado, deixa eu conduzir vocês e leva eles até Samaria. Aí o rei olhou, o rei de Israel, e falou assim, vamos matar. Ele falou, não, rei, não vamos matar, não. Senhor, abre os olhos deles. Olha só. A situação agora. Aí o rei alimenta eles e manda eles de volta para lá. Olha que coisa tremenda, né? O rei obedeceu o profeta. Por isso que é bom também os líderes estarem cercados de conselheiros, homens de Deus. Sabe? Mais do que, particularmente, eu vejo que mais do que um cristão na política, precisa, sim, de conselheiros cristãos, junto a homens que estão no poder, para que eles possam ser orientados por Deus, através desses profetas. Verdade. Mas aí entra naquela situação que você disse, né? Porque os sírios, mesmo assim, cercam e chega a fome. E aí a situação da mulher lá que... a mulher chega para o rei um dia passeando lá pela muralha, andando, angustiado, eu imagino como que eles estavam, porque estava tudo, não tinha comida, não tinha nada, eles não podiam sair. E a mulher fala, rei, faz alguma coisa. Combinei aqui com a minha amiga de que um dia ia comer o filho dela e no outro o meu, ontem comemos o meu e hoje eu não quero comer o dela.
O rei ficou desesperado. Verdade. Rasgou as roupas. E a Bíblia fala que ele estava vestido de saco por baixo. E isso significa realmente que ele estava ali em rendição, buscando, esperando um socorro. Verdade. Porque ele sabia de onde vinha o socorro também, Verdade. não é? Ele conhecia muito Exato. bem quem era e quem era o profeta, o Deus do profeta. Apesar desse rei ser filho de Acabe, ele Isso. sabia exatamente quem era a respeito, mas ele, nesse momento que chega essas mulheres e vai até ele, surge um sentimento que muitas das vezes acontece em nós, o sentimento de incapacidade. Sim. O sentimento de você não conseguir fazer absolutamente nada diante de uma situação em que você não tem controle. Todos nós, seres humanos, adoramos ter controle de tudo. Sim. Adoramos ter controle. Uns mais. Uns mais, outros menos. Mas todos. Quando a sensação da falta de controle ela sai das suas mãos, a tendência é vir o desespero. A tendência é vir a sensibilidade de falta de controle, falta de incapacidade. E esse é o primeiro sentimento que aparece perante o rei. Exato, exato. E eu imagino que dificuldade, não é? Que tristeza. E aí a Bíblia manda, né, o chefe lá do rei, ele manda falar com Eliseu. E aí Eliseu fala, olha, amanhã, e aí foi quando ele fala até o preço que iriam pagar, não vão mais pagar tão caro, amanhã o preço vai cair, o negócio vai acontecer aí, algo vai acontecer. E aí o enviado do rei duvida, ele fala assim, mas nem que caísse do céu, chegava nisso. Verdade. E Eliseu olha e fala para ele assim, isso vai acontecer, mas você não vai experimentar. E é o que realmente acontece. E aí acontece a situação, né, irmão? Aquela fome a ponto de comer pessoas, a ponto de, né? E de repente Deus traz o livramento. Uma crise tamanha e Deus traz o livramento. De que forma que ele trouxe o livramento? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho a respeito do sentimento do rei. Além dele se sentir incapaz, ele tenta colocar a culpa no profeta. Sim, exato. Por quê? Porque nos versículos, nos capítulos anteriores, o próprio Eliseu, ele livra esse mesmo rei. E ele também se recusa em determinado momento a orar por esse rei, porque ele sabia que ele era filho de Acabe, sabia que eles adoravam a Deus. E aí ele fala, eu vou fazer em nome através da misericórdia. E aí ele acha que aquela situação de fome, daquela situação de cerco, está acontecendo devido ao profeta. E é uma outra sensação que nós colocamos. Colocamos a culpa da crise nos outros. Sim. Colocamos a culpa da crise nos outros. E ficar nervoso e fazer ameaça. Não é isso que muitas das vezes acaba ficando nervoso? Exato. Ele culpa o profeta, né? E desconfiar de tudo. Exatamente. Ele culpa o profeta por tudo. É o que eu falei. É mais fácil a gente achar culpados do que encontrar soluções ou procurar saber o que isso é para mim. Né? Exatamente. Qual a minha parte disso tudo? Desse bolo aí, qual é a minha parte? É bem isso aí, não, bem isso aí mesmo. Mas aí nós vemos então que Deus honra a palavra do profeta e traz o livramento para o povo. A história conta que, Marcos, você tem razão. Marcos Paulo falando aqui, andemos por fé e não por vista. É verdade. Realmente, em meio à crise, essa questão do controle versus andar por fé é muito, muito difícil. Mas a gente vê aí, então, depois disso, depois dessa palavra que o profeta liberou, nós vemos a palavra de Deus em 2 Reis 7, ela conta que haviam 4 leprosos do lado de fora, porque não podia ficar lá com as pessoas, né? E eles estavam ali do lado de fora da cidade, de fora dos muros da cidade, e eles ficaram, e agora? Entrar ninguém deixa, também entrar para quê? Não tem comida. Ficar aqui, o exército sírio está ali, vamos lá. Morrer nós já vamos mesmo, né? Então vamos. É interessante que, em alguns momentos da vida, a sua opção parece ser a pior opção. Porque os leprosos, eles não tinham opção. Eles falaram entre si, se nós ficarmos aqui, nós iremos morrer. Sim. Se nós formos até a cidade, nós iremos morrer. E se nós entrarmos também lá, nós iremos morrer. Vamos lá e vamos nos entregar aos sírios para ver o que acontece. E aí Deus começa a mover. E aí Deus começa a vir no sobrenatural, agir no sobrenatural. E aí Deus começa a fazer as coisas. Exatamente. E aí, o que acontecia quando eles estavam andando?
andando, e aí é uma coisa muito interessante também. Quando você está em algumas situações que parecem absurdas, você, que a pastora falou, procure conselho, não tome a decisão sozinho, porque eles estavam em 4. Um poderia tomar a decisão sozinho e falar, não vou fazer isso, não. Houve um consenso entre eles, eles se reúnem e falam, a nossa condição é essa. E nós temos que tomar uma decisão. Então, e até me lembro uma palavra de Paulo em 2 Timóteo 4, quando Paulo está no final da sua vida, e ele faz um relato dos seus últimos momentos, ele fala que ele estava sozinho, e ele pede um amigo, ele pede, Timóteo, vem depressa estar comigo, passar por esse momento. Então, no momento de crise, pede orientação, não fica sozinho nessa, pega um conselho de pessoas para que você ouça opiniões diferentes. E exatamente esses leprosos aqui fizeram. Eles decidiram ir para lá. Exato. E quando eles decidiram, enquanto os passos deles eram dados, ou seja, ele marcha, ele não ficou parado, é muito importante também nessa crise, você não ficar parado, exato, porque a ação de Deus ela precisa de um start para que aconteça. É muito importante que você faça alguma coisa. Como aquele menino da multiplicação do pão. O que você tem? Parece ser pouco? Absurdo, né? Parece ser pouco, mas é do pouco que a gente vai agir. Exato. E eles marcham. Enquanto eles marcham, o passo do exército inimigo, eles ouviam algo diferente. Eles ouviam como se fosse de cavalos e carruagens, coisas assombrosas. Eles falaram entre si, nossa, esse povo, eles fizeram conselho com outros povos, se reuniram e vamos diante de nós, então vamos fugir. Vamos meter o pé daqui, e eles fugiram. Fugiram tão rápido que largaram tudo. Aí a palavra de Deus conta que os leprosos chegaram, olharam aquilo, tudo vazio, entraram, comeram, se vestiram, fizeram a festa. Aí saíram, voltaram de novo em outra barraca. Aí eles pararam e pensaram, por que só nós vamos usufruir disso? É verdade. Eles, por conta da sua lepra, eram colocados ao lado, eram colocados fora. Porém, eles não retornaram na mesma moeda. Eles falaram, peraí, nosso povo, nós somos colocados fora por conta dessa doença, mas ainda nós somos daquele povo. Verdade. E aí eles deram a notícia. E aí? É importante também, que é interessante, e eu peço que depois você em casa, leia 2 Reis 6 e 7, você vai ver que esse capítulo é muito interessante, porque esses leprosos, de um dia para o outro, ele não tinha nada, e no dia seguinte ele tinha provisão. Eles tinham provisão, eles creram e tinham provisão. E aí, eles se abasteceram da provisão, mas eles fizeram outra coisa que eu vejo muito, que nós temos que fazer, compartilhar. Exato. Compartilhar. Eles não simplesmente ficaram no seu ego ali fechado. Ele falou, nós estamos aqui, simplesmente vamos aqui. Ontem nós não tínhamos nada, hoje nós temos algo. Nós precisamos avisar ao rei o que está acontecendo. Exato. Aqui tem abundância. Então, meu irmão, compartilhe. Se você tem abundância na sua casa, permita que você seja um canal de bênção para a outra pessoa. E eu sou grato muito a Deus, porque tem pessoas que fazem isso. Amém. Glória a Deus. Eu vejo que realmente Deus está trazendo um pouquinho aquela questão, trazendo um pouquinho não, eu vejo que Ele está fazendo muito isso, de nós, por muitos anos, amados, por muitos anos, nós vivenciamos a questão da tal da teoria da prosperidade, né, da teologia da prosperidade. Uhum. E por muitos anos a igreja buscou ter e não ser. Verdade. E eu louvo a Deus, porque nós estamos vivendo um momento onde a igreja está assim, sabe, dando um start, como o irmão diz, para poder enxergar isso, para buscar ser e não se preocupar com a questão de ter, mas sim ser, tá? Muito bem. E aí nós vemos, só para completar, né? A princípio o rei duvidou, ele achou que ia chegar lá e o exército ia estar armando para poder pegar eles. A sensibilidade, a dúvida, né? Que a dúvida ela acaba minando também sua fé. Ele já sabia. É a mesma coisa. É. Eu oro e confio que Deus vai me guardar nesse período.
Aí, se eu apresento um sintomazinho sequer, já era. A minha fé vai pro ralo. Queridos, olha, ou eu creio que Deus cuida, ou eu não creio. Eu costumo falar dos meus filhos e eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Os meus filhos não puderam estar aqui com a gente nesse período, eles estão lá. Estão no meio, eles estão ali no epicentro do negócio, sabe? E uma coisa o Senhor me falou, que mesmo que eles estivessem aqui, eu não poderia impedir nada sobre a vida deles. Mas o meu Deus, esse pode. Assim como Ele pode cuidar de mim, da minha família, assim Ele pode cuidar da tua família, e Ele tem momentos que eu posso experimentar realmente o cuidado de Deus. É a hora que eu preciso confiar. Nem que seja como se não houvesse outro recurso, né? Porque eu costumo falar assim, que essa história assim, a pessoa só vai acreditar em último recurso. Não, vou falar para você. O último recurso ainda é se matar. Entendeu? Então, eu vejo assim, que quando nós, por mais que a gente tente todos os outros, mas consiga buscar no Senhor, entender que é dele que vem meu socorro, se eu conseguir chegar nesse ponto, eu consegui me livrar da morte, daquilo que o diabo quer, que é tirar minha vida. Verdade. Sabe? Deixa eu te falar aqui só 3 itens que a gente pode tirar a respeito desse leproso. Sim. A gente falou no início a respeito de identidade. Os leprosos, eles sabiam quem eles eram. Sim. Eles estavam fadados à morte. Exato. Então, eles sabem que ele era um pecador condenado. Então, eles não tinham ali opção. Ele buscou uma oportunidade sem medo de arriscar. Ou seja, ele utilizou a fé. E eles têm que tomar o temor a Deus e pensar no próximo, compartilhar as boas novas que eles encontraram ali. Então, eles fizeram essa tremenda ação. Exato. Eu acho assim que, diante disso, assim, só complementando a história, né? Quando o povo realmente conseguiu ir, o capitão lá... Vamos falar do capitão. Fala do capitão aí. Capitão... Lembra do capitão que chegou lá e falou, nem que caia do céu, o negócio aqui não vai acontecer isso que você falou? De hoje para amanhã a comida aqui é ruim. Eu disse assim para ele, vai acontecer, só que você não vai usufruir. Quando o povo foi, a Bíblia relata que o capitão morreu atropelado. É interessante que o rei, olha só como é que são as coisas, o rei dá uma ordem ao capitão, olha só. Nós fomos lá, nós vimos que realmente tem, então organiza a fila. Olha isso. Organiza a fila. Então, o que a gente vê nele? Ele achava que ele era bom, era Exatamente. forte. Tudo bem que o próprio título dele, a posição dele, ele tinha que se posicionar assim, mas pensa que é forte, pensa que sabe tudo. Exato. E duvida da palavra de Deus. Irmão, duvidar da palavra de Deus é morte. Por favor. O rei, nós já falamos, né? No rei, você comentou sobre a postura do rei, né? Que muitas vezes nós também, diante da crise, também nos sentimos incapazes, colocamos culpa nas pessoas, ficamos nervosos e fazemos ameaças, desconfiamos de tudo e de todos. Então, que realmente nós possamos encontrar soluções naquele que tem solução. Não adianta culpar, é preciso encontrar saída e é importante a gente não ser como o rei. O profeta é aquele que é aquele que na hora da crise abençoa, ministra a bênção, anuncia a palavra, avisa sobre as consequências da incredulidade, por isso que nós não cessamos de divulgar a palavra de Deus, porque é hora de arrependimento, é hora de volta, porque eu creio no cuidado do Senhor sobre a minha vida. E nós sabemos que Ele cuida, mas não significa que as aflições não possam chegar. Exato. Não significa que a doença não possa alcançar. Então é hora de você e eu nos acertarmos, entendermos bem. Então é importante que nós estamos como o profeta Eliseu, anunciando. Na hora da crise é hora de anunciar, é hora de buscar. A Paloma disse assim, muitas lições, Deus tem seus meios imagináveis de provisionar. E quem recebe misericórdia repassa esse favor com o seu bem, sem se lembrar da maldade recebida. Eles colocam os olhos na oportunidade de retribuir a bondade de Deus. Ela está falando dos leprosos, né? Verdade. Isso mesmo. E, só complementando os leprosos, o irmão já colocou, não é? Nós precisamos reconhecer que não somos dignos,
devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. E quando surge uma oportunidade, não podemos temer nem ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. É hora de realmente nós confiarmos no Senhor. Amém? Amém. Eu acho que nós estamos quase encerrando, irmão. É. Algo mais? Não, essa lição, tipo assim, já que sobrou um tempinho aí, Sim. Tem quantos minutos? Tem alguns minutos. Tem tempo. Tem tempo pra caramba. A gente procurou ser bem dinâmico para não cansar, né? Exatamente, tanto conteúdo. Mas é que nós, como os membros da igreja, qualquer um que esteja vendo essa live, procure ler essa palavra, procure entender que nós somos movidos de sentimento, mas o que eu gosto muito de Paulo é que ele fala, em diversas das suas passagens no livro de Romanos, eu sei. E também, eu sei que o meu Redentor vive quando Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não sente. Porque muitas de nós vivemos na era do eu quero sentir, mas eu quero. Não, você tem que ter fé. A fé, ela não é um sentimento que está fora da pele, é uma questão de você ir além dos seus sentimentos. Sim. Então, creia naquilo que é falado e coloque em prática. Mas o que você tem na mão, Moisés? O que você tem na mão, meu irmão? O que você tem na mão? Utilize o que você tem na mão. E é muito importante para que as coisas aconteçam baseado naquilo que você tem. Deus não vai te dar algo grande, enorme. E tem um ditado que quem nasce grande é monstro. Então você tem que começar do pequeno. Você tem que começar daquilo que tem na mão. E é muito importante você colocar o que você tem na mão de Deus e dar graça por tudo, ter um coração grato, e daí ele vai fazer com que as coisas se multipliquem na sua vida. Amém. A Rose trouxe uma pergunta aqui para nós, irmão, e eu acho que é bem a conclusão que nós temos aqui da lição. O que falar, né, para essas pessoas que estão muito ansiosas, muito tristes com a situação que a gente está vivendo? Olha, querido, o momento de crise, a forma como nós enfrentamos ele e onde nós buscamos o nosso recurso, a Bíblia diz, miserável o homem que confia no homem. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, orar pelas autoridades, é essencial. Pedir a misericórdia de Deus, a direção de Deus. Porém, a nossa esperança precisa vir de uma fonte que nunca vai negar, de uma fonte inesgotável, que é o Senhor. Sabe, a diferença de como enfrentamos a crise, vai ser refletida na hora da vitória. Quando nós encerrarmos, quando a crise passar, entende? Então, dependendo de quem você foi na hora da crise, será a sua condição na hora da bênção também. Então, olha, o rei, ele perdeu o reinado dele, ele perdeu a oportunidade. Eliseu depois foi lá e ungiu Jeú no lugar do rei, né? Logo, vocês vão ver logo uns capítulos depois aí. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não está. Eu não sei se foi na aula da semana passada ou foi durante os devocionais dessa semana, nós falamos que tudo está feito no reino espiritual. Basta nós crermos e acessarmos aqui para trazer para o reino material. Então, o mundo aqui pode estar em crise, mas o reino dos céus, amados, em nome de Jesus, acredite, o reino dos céus não está em crise. Tá? O Senhor é soberano, Ele não perdeu o controle absolutamente. Ele tem todo o controle da situação. E é isso que muitas pessoas não entendem, que se Deus tem o controle, por que Ele deixa? Isso já é assunto para uma outra aula, né? Mas não é que Deus deixa ou manda. A questão é o homem que tem conquistado e cavado tudo isso, ele está sofrendo as consequências do seu pecado. Então, o governo está nas mãos do Senhor. O dia do Senhor virá e os justos e ímpios terão a sua recompensa. Então, não desanime. Confie no Senhor. É Ele. Sabe a Organização Mundial da Saúde? Teste. Teste. Confie. Ele está no controle. Exato. Como diz, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Exatamente, na palavra. E quem está escrito é na palavra. E respondendo a pergunta da Rose, 1 Pedro 5, ele fala sobre, lançamos sobre ele
a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. O grande problema é que aquilo que a gente falou lá no início, a gente achar que a gente tem a sensação de controle. Lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Ele pede para jogar, tipo assim, nele a ansiedade, porque Ele cuida. Ele cuida. Então, se nós acharmos que vamos ter o controle de tudo, nós vamos viver numa eterna ansiedade. Eu creio que Deus tem permitido esse tempo para que eu e você, que achamos que temos controle de alguma coisa, a gente perceba que não controla nada. Verdade. É a hora da gente simplesmente se desligar de nós mesmos e enxergar a nossa incapacidade e buscar no Senhor, que é fonte inesgotável. Com certeza. Amém? Amém. Deu nosso tempo? Deu aí? Deu tempo? Dá tempo pra gente orar? Isso, a gente orar. Tem mais uma pergunta? Tem, Vamos aguardar mais uma, que dá tempo ainda. Mas lembrar você que das nossas lives, né? Sim. Lembrar que o culto logo mais à noite, às 19 horas, nós temos culto aqui, ao vivo, online, ao vivo, do templo da nossa igreja. O pastor Dorival vai estar trazendo uma palavra realmente poderosa para sustento, para edificação de sua vida. Avise as pessoas, Rose, avise essas pessoas ansiosas. É hora de buscar no Senhor a resposta e a solução, o remédio para a nossa ansiedade, né? E nós estamos fazendo também um devocional todos os dias, às 16 horas, com as mulheres. Nós temos também, às terças-feiras, os cultos das congregações. Nós temos aí os irmãos lá do Maria Helena e o Jardim Paraíso estão fazendo juntos, por conta do equipamento. Temos lá no Jardim Nova Paulista também. Nós temos também, na terça de manhã, os homens fazendo aqui um devocional, né? Serei eu na terça-feira. Opa! Então, terça-feira estamos aqui. Estamos não, os homens estão. Eu não, eu venho à tarde. Tá? E nós temos também, na quarta, o culto aqui e temos de Boracéia também. Então, olha, você tem palavra para ser sustentado nesse momento de crise difícil. E a Letícia, ela diz assim, nesse momento, precisamos trazer em nossa memória aquilo que nos traz esperança. Exatamente, o profeta Jeremias, ele já falou isso lá atrás, e é a hora de nós trazermos aqui. Agora, o que você tem na tua memória? A palavra de Deus aí? É isso que eu quero perguntar para aqueles que nos ouvem. Se você ainda não teve uma experiência com Jesus, é a hora de você abrir teu coração, se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Ele e permitir que o Espírito Santo possa estar ministrando e trazendo essa palavra de esperança para você. Amém? Mais alguém? Cíntia, que saudade, querida. Temos que buscar no Senhor. Amém. É isso mesmo. Ele é fonte inesgotável. Vamos orar para encerrar? Vamos orar. Pode orar, vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, colocamos, Senhor, nossas vidas, Senhor, colocamos as vidas das pessoas que aqui estão assistindo, Amém. E mesmo aquelas pessoas que não estão assistindo, Senhor, colocamos, Senhor, a cidade Pederneira sobre a Tua mão. Senhor, que Tu venha estar, Senhor, com o Seu olhar misericordioso, Amém. Senhor, atendendo, Senhor, os pedidos, Senhor, e olhando, Senhor, com olhar de misericórdia para cada um que clama a Ti, Senhor. Tu mesmo disseste, Senhor, que aquele que clamar, orar e buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, Tu ouve do céu. Então, nesse momento, assim como um povo, Senhor, unido, Senhor, a Ti, estamos clamando a Ti, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, sair dessa crise mais renovado e mais fortificado. Amém. Senhor, que haja despertar, Senhor, da sensibilidade, da fé Sim, nas Deus. Pessoas. Senhor, que haja, Senhor, sensibilidade, Senhor, daquilo que Tu tens para cada um. Que haja momento de reflexão, que haja momento de renovo e que a Tua misericórdia esteja, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Amém. Clamamos, Senhor, a Ti pelas nossas autoridades, Senhor, pedindo que Tu dê direção, Senhor, pedindo, Senhor, que Tu dê misericórdia, Senhor, para cada um líder, Senhor, de qualquer lugar e, Senhor, que Tu possa honrar grandiosamente aqueles que colocam, Senhor, sobre o Teu altar as suas petições. Senhor, fica com esse domingo abençoado, fica com o culto à noite, Senhor, que cada um, Senhor, possa ser abençoado em qualquer lugar que venha estar. Nós Te entregamos na Tua mão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Opa! Sim. Tá, obrigada. As nossas lives, elas ficam guardadinhas, tá bom? Na galeria de vídeos da página da nossa igreja lá no Facebook.
Então você vai lá, procura a página da Primeira Igreja Batista de Pederneiras e você vai poder acessar as lives das mulheres, dos homens, do pastor pregando, a da escola bíblica. Você vai realmente poder ter esse arsenal aí para fortalecer sua fé, tá bom? O endereço é www.facebook.com/PIB Pederneiras. Ok? Ok. Lembrando também que tem o YouTube. Faça sua inscrição no canal do YouTube da igreja. Por favor, gente. Nós só temos metade, falta mais 500 mil. Exato. Nós temos isso. 500 pessoas. 500 pessoas. Então, essas mensagens também elas estão guardadas lá no YouTube. Você que utiliza bastante o YouTube, faça uso e vai lá e cadastre, se inscreve no YouTube. Lá no YouTube é youtube.com/BatistaPeder, né? Lá é um pouquinho diferente, não é PIB, é Batista Peder. Amém? Beleza? Fica com Deus. Deus abençoe.